Olá, começando mais um programa TV Câmara Entrevista. No final do mês de setembro, a Secretaria de Educação de São Paulo propôs uma reforma no ensino do Estado. A mudança consiste na separação de alunos em 3 ciclos. O primeiro para alunos do 1º ao 5º ano, o segundo para os estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, além do 3º ciclo, que são os 3 anos do ensino médio. Segundo a nova proposta, cada um dos ciclos deverá ficar em prédios diferenciados e os alunos serão reorganizados em entidades de ensino que estejam aí até 1,5 quilômetro de distância das suas antigas escolas. Representantes do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo, a APOESP, estão aqui hoje em nossos estúdios para falar sobre essa proposta. Obrigado pela presença aqui em nossos estúdios. Aqui estão o Jorge Menezes e o Gilmar Ribeiro. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês pela oportunidade de poder discutir o assunto e informar a população sobre o que realmente vai ocorrer com relação a essa reorganização do ensino. Legal. Queria que a gente começasse, então, vocês explicando para a gente no que consiste exatamente essa mudança, o que o Estado está planejando e já está executando, né? Quando o secretário foi para a mídia e anunciou, na verdade, as entidades do magistério, a população de um modo geral, ficou sabendo de tudo isso via mídia numa entrevista que o secretário acabou concedendo. Essa é uma proposta que eles já há algum tempo atrás tentaram implementar. Em 1995, a secretária Rose Neubauer tentou fazer isso, não deu muito certo. E agora estão tentando isso de novo. A lógica deles é que hoje há uma violência dentro das escolas e que as crianças menores acabam sendo afetadas pelos maiores em função dessa violência. E aí, sobre esta lógica, eles separam dizendo que isso vai melhorar a qualidade. Claro que, na verdade, o que está por trás disso não é a qualidade do ensino. Eles não estão preocupados em si com a qualidade. Até porque não é separando alunos por faixa etária que você melhora a qualidade do ensino, muito pelo contrário. Quanto mais os alunos interagirem entre si, alunos dos 3 segmentos aí dos ciclos, quantos mais eles interagirem, mais possibilidade de aprender, uma vez que nós aprendemos uns com os outros. Né? Até nas famílias, se fosse assim, os pais teriam que separar os filhos em idades diferentes. E não ocorre. E na sociedade também não. Essas crianças, esses jovens frequentam os mesmos shoppings, os mesmos lugares. Não é separado, né? Isso é apartheid, isso não existe. Só na cabeça mesmo de algum doido uma coisa dessa, achar que separar aluno vai melhorar a qualidade do ensino. Que melhorar a qualidade do ensino são outras coisas. Na verdade, o que está por trás disto é uma reforma econômica. O Estado tem se apresentado com déficit aí no seu orçamento e, em função dessa reorganização, ele vai fechar algumas escolas. Fechando algumas escolas, ele diminui custos com a educação. Porque ele diminui a conta de água, a conta de luz, ele diminui o número de funcionários. Então, ele tem uma economia grande ao fechar alguns prédios. E ele fecha esses prédios também sobre a lógica de que hoje a taxa de natalidade no Brasil caiu. E é fato. De fato, a taxa de natalidade realmente nos últimos anos no país tem caído. Mas ela ainda não reflete no sistema educacional. Por que ela não reflete? Porque quando ela estava alta, as escolas estavam superlotadas. Agora, com a queda, algumas escolas começaram a ficar naquele padrão que a gente chama do padrão ideal. O que ele vai fazer, então, agora é voltar a superlotar os prédios, voltar a superlotar a sala de aula. E aí, hoje, o seu filho aí que estuda numa sala de 25 alunos ou 22 alunos, ele vai passar a estudar o ano que vem com 40, 45 alunos dentro de uma sala de aula. Então, é isto que vai ocorrer, de fato. Legal. Fora os transtornos que nós vamos abordar aqui no programa, um pouquinho das consequências dessa reforma, será que não tem, vou fazer um pouco aqui o advogado do governador, será que tem alguma medida positiva nessa mudança com relação aí às crianças ficarem ali com a mesma faixa etária? Como que o senhor vê isso? Seria positivo se fosse responsabilidade, certo? Mas isso teria que ser feito através do Congresso Nacional, a responsabilidade de cada esfera. Na esfera municipal, os seus primeiros ciclos seria de responsabilidade municipais. As intermediárias, como é de quinta até o ensino médio, do Estado, e as superiores, do 3º grau, da União. Mas isso não está acontecendo, né? Seria importante isso aí, seria positivo. Mas o jeito que está
sem ver a questão pedagógica, sem ver, por exemplo, o incentivo ao aluno ao estudar, ao ler, de contar, isso aí não, a gente vê que não se leva a nada. É mais uma proposta que o governo faz, das tantas que ele já fez no passado, e dizendo, com a desculpa que ia melhorar o ensino, e o ensino cada vez está pior. Cada vez está pior. As escolas hoje não são mais escolas, são presídios. Grades para todos os lados, né? Onde é um presídio lá dentro. O aluno, ele não tem gosto de ir lá na escola para estudar. E muitos vão para fazer outras coisas, né? Hoje a escola está em serve para mim de tráfico. Muitas escolas servem local de tráfico. Então, isso aí deve mudar um pouco. A escola é um centro de estudo, não um centro, um amontoado de crianças. O governo não pode pensar assim desse jeito. Fazer um amontoado de crianças só no lugar. Não, a escola tem que ser um local aberto para o saber. Entendi. E vocês que são representantes aí dos professores aqui no estado, o governo houve um diálogo com os professores, com a comunidade para essas mudanças? Ou, como o senhor disse, realmente só chegou através da imprensa essas mudanças? Queria que o senhor falasse um pouquinho. Ele não teve essa preocupação. Como sempre, né? Eles sentam lá alguns técnicos e pensam a educação e acham que, né, aquilo de uma forma mirabolante vai ocorrer. Claro que num processo onde se construísse junto, e o que a gente defende é isso, o que a POSP, inclusive, pediu, ele fez depois de falado na imprensa e noticiado, todo mundo sabendo, aí de última hora chamou uma reunião das entidades, até a princípio não havia chamado a POSP, depois de última hora acabou chamando também a POSP, quando a representante da POSP, a professora Maria Isabel, chegou à Secretaria de Educação, as outras entidades já estavam lá, e aí ela, inclusive, questionou com eles se havia sido chamado para que ocorresse isto, para que se houvesse uma discussão em conjunto, para se construir isso junto. Não, está pronto. Ela falou, bom, se está pronto, eu estou fazendo o que aqui, então? Então, não tem por que estar, né? E aí se retirou e vamos fazer o nosso trabalho de dizer. Né? A questão anterior, vou voltar um pouquinho na fala do Jorginho aí, da questão do tráfico. A gente precisa entender que a questão do tráfico, a questão da violência, é uma questão da sociedade. A escola, ela não é algo à parte, fora da sociedade. Ela reflete o que está na sociedade. Então, naquela comunidade, que a escola está inserida numa comunidade onde os jovens estão numa questão de vulnerabilidade, com o tráfico, com violência, essa escola vai refletir aquela realidade daquela comunidade. Né? Até por isso que a gente acha que essa proposta do governador é uma proposta que não dará certo. Por quê? Porque no estado de São Paulo, e principalmente aqui no Vale do Paraíba, que eu conheço bem, a gente tem muito uma questão cultural que a gente chama de bairrismo. E se você pegar alunos de um determinado bairro e pôr para estudar no prédio junto com alunos de outro bairro... Pode piorar essa situação. Pode piorar essa situação de violência dentro do prédio escolar. Quer dizer, no início, a gente vai vivenciar muito isso, esse aumento da violência dentro do espaço, do ambiente escolar, por conta dessa situação. Por quê? Porque o aluno que ele estuda na escola A, ele cria um vínculo de afetividade e com aquelas pessoas daquela escola. E o da escola B é a mesma coisa. Quando isso acontecer, essa mexida, essa mistura, esses vínculos de parte desses alunos serão perdidos. E eles vão ter que reconstruir esse vínculo de amizade, esse vínculo afetivo novamente com aquela escola. Acabará acontecendo, mas vai demorar um tempo. E isto vai trazer de volta uma demanda de violência para dentro do prédio escolar. Né? Então, eu entendo que realmente a educação, como diz o Jorginho, ela passa por uma questão de uma avaliação externa muito ruim. Os nossos alunos têm apresentado dados insatisfatórios. Eu costumo dizer o seguinte, que é igual o vestido das primas. É muito curto em cima e muito alto embaixo, né? É muito baixo em cima, porque você olha lá na tabelinha, os que chegam no satisfatório é aquele pouquinho. Aí você olha lá embaixo, o que está abaixo do satisfatório é aquele enorme, está muito alto. Então, precisa equilibrar realmente esses dados, né, nível da régua de proficiência dos alunos. Precisa melhorar, mas não vai melhorar separando o prédio. Vai melhorar criando uma discussão
junto com a comunidade escolar, onde os pais participam, onde os professores participam, onde os funcionários da escola participam, onde todos os segmentos que usam aquela escola, que são usuários, participem junto com o governo dessa discussão e construam um projeto pedagógico que realmente dê conta dos alunos aprender. Mas nem tudo está perdido. Você tem, por exemplo, escolas de tempo integral. Não é nem de longe a escola dos nossos sonhos. E aqui em Jacareí, por exemplo, tem um exemplo de escola de tempo integral, que é o Educa Mais. Só que é um projeto diferente, por exemplo, do projeto que tem o Estado. O Estado pega um prédio que ele tem e transforma em escola de tempo integral. A Prefeitura de Jacareí, há algum tempo, ela tem construído já um prédio especificamente para isso. O ideal seria, então, quer fazer uma reforma? Então, quer escola de tempo integral? Então, já constrói um prédio que vai atender as necessidades do aluno em tempo integral. Já tem uma pedagogia diferente para esse aluno nesse prédio, porque toda a dinâmica do dia a dia daquele aluno vai ser diferente. A escola de tempo integral é boa, ela precisa ser aperfeiçoada no Estado. A exemplo, a Prefeitura Esse modelo do Educa Mais, o senhor aprova esse modelo? É um modelo que dá... Por que ele funciona? Uma das coisas que faz ele funcionar bem é exatamente a questão da logística. Você ter um prédio que foi construído para o aluno ficar meio período e, de repente, você põe ele o dia inteiro, fica um negócio muito enfadônico. E quando você já cria e constrói uma logística com áreas de lazer apropriada para o dia a dia do aluno lá, você tem uma condição melhor de fixar esse aluno naquela escola e fazer. Então, principalmente nesses bairros onde os jovens e as crianças estão mais expostas à vulnerabilidade, o governo deveria adotar o projeto da escola de tempo integral, que também não são para todos. Nem todos os alunos, eu entendo, precisam estar numa escola de tempo integral. Não precisa ser para 100%. Para aqueles que realmente precisam. E aí ele criar. E o que o governo faz? Quando ele cria uma escola de tempo integral, a primeira coisa que o governo faz é dar 75% de aumento no salário das pessoas que trabalham naquela escola. Então, se ele faz isso, ele está dizendo, se eu quero que funcione bem, vou pagar melhor, eu pago bem. Né? E tanto a prova que ele mesmo comprovou isso. A escola de tempo integral funcionou? Funcionou. Ah, mas o cara ganhou 75% a mais, desde o diretor da escola até o pessoal que está lá no apoio. Mas tem que ser, lecionar tem que ser por amor, né? Que o governador falou que tem que ser por amor. Governar deveria ser por amor, né? Deixa eu fazer uma pergunta. E como os alunos e os professores estão sendo afetados aí com essas mudanças já aqui na nossa cidade? Já está acontecendo um processo aqui? Como que está isso? Primeiro é o seguinte, os pais serão os mais afetados, né? Porque os pais, por exemplo, que têm 2 filhos e trabalham, né? E têm 2 filhos em escola diferente, ele vai ter que levar um filho numa escola e sair correndo levar o filho em outra escola, né? Isso daí pode atrasar bastante o serviço dele. Pode chegar várias vezes no serviço, até pode ser mandado embora do serviço. Então, isso aí pode causar uma grande confusão para os pais. Para os alunos, como o Gilmar já falou, existe essa questão do bairrismo, né? Isso não só aqui em São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, São Paulo, existe, né? Isso daí também pode ocorrer, por exemplo, transtornos muito piores. Acho que a pior coisa que existe, no meu entendimento, é o seguinte: é o incentivo, por exemplo, que os alunos têm ao estudar. Hoje não se oferece muito. E com essa mudança, pode oferecer menos ainda. Desestimular o aluno. Exatamente. Já estava difícil para eu ir aqui na escola aqui do lado da minha casa, já que eu vou ter que ir no outro bairro, de repente o aluno nem vai, esses alunos desinteressados. A evasão vai ser maior, né? Entendi. E quem vai ganhar? Quem vai ganhar com essa evasão? Geralmente o crime organizado vai ganhar, né? Então, e aí o governador, ao mesmo tempo que fecha as escolas, né? Vai fechar as escolas, ele vai ter que abrir abrigos para menores infratores, né? Isso é a grande realidade que já está ocorrendo e pode se agravar mais ainda no futuro. Entendi. E o senhor acredita que essas escolas, então, pelo que o senhor estava me dizendo, dando um diagnóstico aí da situação do ensino estadual, as escolas ultimamente
estão aí com um número ideal por essa queda na procura da demanda e que agora algumas escolas podem aí estar novamente superlotadas por conta dessa mudança. Sim, hoje a gente tem algumas escolas. Hoje, se a gente falar de superlotação de sala de aula de escola, você pode... É quase que pontual, né? As escolas, elas têm apresentado um resultado mais adequado no que diz respeito ao número de alunos por sala de aula, perto do que tínhamos no passado, que era, né, você chegava a ter 60, 50 alunos dentro da sala. Hoje você tem 40, 38, e no fundamental você chega aí a 30. Quer dizer, não é o mais próximo do ideal. Pois eu queria que o senhor emendasse a resposta e dissesse para a gente qual que é o número ideal de alunos. A gente entende que para a alfabetização no ciclo 1 até 20 alunos, para o ciclo 2 até 25 alunos e para o ensino médio até 30 alunos. Hoje seria o ideal para você trabalhar. Na proposta que o Estado tem, que é a proposta de progressão continuada. Nessa proposta de progressão continuada, ela demanda que o professor deve dar atenção individualizada para cada aluno. Então, se você pegar um professor que tem 600 alunos, é impossível ele dar uma atenção individualizada para 600 alunos. Ele chega no final do ano, tem muitos que nem o nome ele sabe, porque não tem como ele memorizar tudo aquilo. Ao passo que, se ele tiver um número reduzido de aluno, ele consegue desenvolver um trabalho melhor com este aluno, no sentido de propiciar a ele uma atenção naquilo que ele precisa. Porque o que falta, na verdade, na escola, ela precisa se adequar à nova realidade. As escolas, elas ainda utilizam de um método que é muito parecido com aquilo dos anos 60, 70, né? Que é a aula ainda expositiva, com giz, professor com giz. E hoje não. Hoje a aula tem que ser muito mais dinâmica. Ela tem que ser utilizada desses equipamentos que hoje a sociedade dispõe, recurso tecnológico. Ela tem que dispor de um professor que tenha tempo para preparar essa aula, que prepare bem essa aula, que discuta o assunto com os alunos, porque o aluno tem que ser o agente que constrói o conhecimento e não que recebe do professor pronto. O professor não é um transmissor de conhecimento, ele é um mediador, ele vai mediar a discussão, o debate dentro da sala de aula, entre ele e os próprios alunos, onde eles vão construindo o conhecimento deles à medida que essa discussão vai ocorrendo no dia a dia. E isso a escola de tempo integral oferece, porque ela tem mais tempo, o professor tem um tempo para organizar, então ela oferece essa dinâmica onde o aluno trabalha muito o sonho dele, o que ele quer, né? Então ele trabalha muito a realidade de vida dele. E isso é o interessante, seria o ideal. Ao invés de pensar numa reorganização de escola, deveria se adequar a esses prédios, abrindo mais escolas de tempo integral, adequando esses prédios numa metodologia para atender essa demanda desta forma e oferecer a esses profissionais uma condição que ele possa ter dedicação o dia todo naquela escola com aqueles alunos, criar esse vínculo, porque se você investe na formação desse jovem, você evita lá na frente investir nele depois, né, na pior das hipóteses, como presidiário. O presidiário fica muito mais caro do que o aluno. É muito mais caro para o Estado manter um presídio do que manter uma escola. Então, o governador deveria pensar nisto, né? Já perdemos uma geração, não vamos perder outra. Não vamos perder outra. O Brasil, mais do que nunca, e ele sabe disso, necessita de mão de obra qualificada. Quando estavam aí quase no pleno emprego, trouxemos jovens de fora para trabalhar no Brasil, quer dizer, e o nosso sistema educacional, então, não está dando conta de preparar os nossos jovens para esse mercado de trabalho? Os médicos. Então, tem que pensar numa proposta onde os nossos jovens estejam capacitados para entrar no mercado de trabalho. Porque vivemos numa sociedade capitalista comunista, capitalista consumista, onde ele é Alguns acham que é comunista. Mas é pura falta de entendimento e conhecimento. Até porque nenhum lugar do mundo viveu o sistema comunista ainda, né? Verdade. E acho que até utopia pensar no comunismo. Não acredito que hoje, no estágio que a gente se encontra, seria possível uma sociedade, né, comunista. Acho que isso é bobagem, né? O capitalismo está aí, a gente tem que adequar as realidades que estão aí, né? Essa sociedade consumista, esse jovem que não ingressa no mercado de trabalho, que, portanto, não tem renda, mas que quer consumir, ele arranja um jeito de ter. E o jeito que ele arranja é partir para o crime, é partir para a venda da droga, é partir para isso. E é um passo, porque o crime nada de braçada na frente do Estado aí, em função disso.
Então, o governador tem que pensar, os técnicos têm que pensar em algo, mas pensar em algo junto com quem está pisando o chão da sala de aula, com quem pisa o chão da escola. É a moça que faz a merenda, é a moça que limpa o chão, é a moça da secretaria, é o professor. Cada um dando a sua contribuição e, no final, a gente ter uma escola onde realmente as nossas crianças, de fato, aprendam. É isso aí, vamos para um breve intervalo. A conversa está boa. TV Câmara Entrevista hoje recebendo representantes da POSP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo, para conversar aí sobre a reforma no ensino anunciada pelo governo do estado, mudanças essas que têm gerado manifestações por parte dos professores, pais e alunos. Logo voltamos para continuar essa discussão tão importante que envolve toda a população aqui do estado de São Paulo.